Muito boa noite. Muito obrigada por todos que estão aqui conosco, que estão assistindo, mesmo que não ao vivo, mas estão assistindo o nosso estudo, que a gente faz com muito amor, com muito carinho. Muito obrigada, viu, gente? Hoje, dando continuidade ao estudo do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, a gente vai estar na segunda parte, falando hoje sobre o capítulo 5º, que é o capítulo a respeito de suicidas. Nesse capítulo, eu listei aqui ao lado, né, vocês estão vendo, os casos que o Kardec apresentou, que ele recebeu através de psicografia, né? Alguns evocados, acho, se eu não me engano, uma espontânea, e vamos tentar conversar um pouco sobre esse tema, que é um tema extremamente, acho que delicado para todo mundo, é um tema extremamente doloroso, né, vamos dizer, porque a gente se compadece, fica muito triste com esses nossos irmãos. Peraí que eu tenho que acertar meu computador aqui, que ele está meio rebelde. Não, não é isso que eu quero que você faça, amigo. Isso. E a gente não pode falar sobre suicida sem falar sobre dor. Então, eu quis inicialmente falar um pouquinho sobre isso, né? Porque ninguém sabe sobre a dor do outro. Ninguém está dentro do outro para saber o tamanho da sua dor. A gente tem um hábito de julgar a dor do outro, né? A gente, às vezes, fala assim, nossa, mas a pessoa está sofrendo por causa disso. Ou ficamos sabendo de suicídios, né? Ah, a pessoa se suicidou, só porque estava sem dinheiro, porque brigou com a namorada. A gente tem um hábito, o meu sofrimento é muito maior do que este. Como que essa pessoa consegue, né? É drama. A gente tem esse hábito. Infelizmente, ainda dentro de nós, a gente julga a dor do outro. Só que a gente não pode esquecer que a nossa dor interna sempre é a maior dor. A dor que você está sentindo naquele momento, seja por motivo que for, naquele momento é sua dor, né? É o que você está sentindo e ela é a maior do mundo, sim. Então, a gente tem que aprender a se compadecer e entender e não julgar nunca a dor do outro, porque cada um sabe o que realmente está passando e cada um tem uma força de tal forma para estar passando por aquilo, tá bom? Então, vamos começar agora a nossa primeira comunicação recebida por Kardec. Ele denominou de O Suicida da Samaritana, e a história é a seguinte: a 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos, anos, viu, gente? Aí faltou anos. Apresentou-se no estabelecimento da Samaritana de Paris. Decorridas cerca de 2 horas, foram ao quarto, procuraram-no, depararam-lhe então com um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha. A identidade do suicida não pôde ser averiguada, tá? Então, esse foi o primeiro caso. Ele conta o caso de forma bem mais detalhada. Eu coloquei as historinhas, porque eu acho que eu gosto de colocar as historinhas, o contexto, né, das comunicações. Né, ele chegou, pediu banho e várias outras coisas, e aí ele se matou, né? Aí ele foi evocado, tá bom? E durante a evocação, a pergunta foi: onde vos achai hoje? Não sei, dizei-mo.
dizendo-se vivo, pois esse ambiente me sufoca. Então, ele se suicidou, mas ele não tinha nem percebido ainda, mesmo que ele tinha desencarnado, ele ainda não tinha percebido, ele estava num estado de torpor, né? E que ele não conseguia ainda nem conceber o que tinha acontecido e ainda meio que se achava encarnado. Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Bom, gente, outra coisa que eu quero falar para vocês, vocês vão ver até que são números, né? Do 1 passou para o 5 tal, porque eu não coloquei a comunicação inteira, impossível. Eu coloquei muitos detalhes, procurei colocar o máximo de detalhes possíveis, mas é impossível a gente colocar, né? A minha vontade era pegar o livro e ficar aqui lendo e conversando com vocês, mas a gente precisaria de umas 3 horas, né? Para isso. Por isso, então, eu tentei colocar partes da comunicação. Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Morto? Eu? Não, que habito o meu corpo, não sabeis como sofro, sufoco-me, oxalá que mão compassiva me aniquilasse de vez. Fugi ao sofrimento para entregar-me à tortura. Então, como a gente acabou de falar, ele, além de nem ter percebido que tinha morrido, ele ainda estava em sofrimento, né? Ele estava sofrendo muito ainda, que ele queria que aquilo acabasse, que ele conseguisse descansar, que era o que ele queria, né? Quando ele se matou, ele queria descanso. No momento que vos suicidardes, não experimentaste qualquer hesitação? Resposta: ansiava pela morte, esperava repousar. Então ele estava num estado de desespero, que tudo que ele queria era sair do sofrimento. E como eu coloquei lá no começo, ele não se identificou, né? E durante a comunicação, o Kardec até pergunta para ele, mas você tem certeza? Você não quer se comunicar? Você não tem família? Você não quer dar seu nome para que a gente, né, comunique? E ele falou: não, não, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, eu não preciso disso. Aí ele falou, ainda Kardec falava: você não tem família? E ele falava assim: eu posso ter família, mas a gente pode ser sozinho dentro de uma enorme família, né? Então, a intenção dele era o descanso. Que reflexões vos ocorreram? Desculpa, gente. Que reflexões vos ocorreram ao sentirdes a extinção da vida? Não refleti, senti, mas a vida não se me extinguiu. Minha alma está ligada ao corpo. Sinto os vermes a corroer-me. Foi doloroso o momento em que a vida se vos extinguiu? Menos doloroso que depois, só o corpo sofreu. Então, aí é outro ponto do suicídio, né, gente? Todas as declarações vocês vão ver que o sofrimento aumentou, né? Então, a ideia das pessoas que não têm essa crença, esse conhecimento e que querem morrer para descansar, para apagar, para sair dos problemas, estão redondamente enganadas, porque na realidade você acaba aumentando o sofrimento que você estava sentindo, tá bom? No exemplo dado, ela constitui verdadeiro suplício pela sensação dos vermes que corroem o corpo, sem falarmos da sua duração, que deverá equivaler ao tempo de vida abreviada. Então, o que o Kardec estava explicando aqui, eu acho que foi São Luís, na realidade, que estava dando essa explicação, ele fala assim, que esse sofrimento, essa sensação, essa ligação com o corpo desencarnado, porque por isso que ele sente os vermes, porque ele fica ligado, ela pode durar ao tempo que faltava
para ele viver. Então, se ele estava com 50 e ainda ele fosse desencarnar com 80 anos, ele ainda teria 30 anos nosso, né? Que lá o tempo é diferente, né? Mais 30 anos ainda nesse sofrimento. Esse estado é comum nos suicidas, posto que nem sempre se apresenta em idênticas condições, variando de duração e intensidade conforme as circunstâncias atenuantes. Então, ele está explicando que não é todo suicida que é igual. Não quer dizer que todo suicida vai ficar ligado ao seu corpo com essa sensação de sofrimento, o tempo que faltava para desencarnar, né? Que cada situação é uma situação diferente, tá bom? Porque cada suicídio vai ter, e vocês vão ver ao longo dessas comunicações que estão aparecendo, que eu vou apresentar para vocês, que os casos são diferentes. Existem sim atenuantes, né? E agravantes também para o suicídio. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é privativa dos suicidas. Sobrevém igualmente aos que viveram mais da matéria do que do espírito. Em tese, não há falta isenta de penalidades, mas também não há regra absoluta uniforme nos meios de punição. Então, o que vai acontecer com cada pessoa que desencarnar é diferente. Então, a pessoa extremamente materialista, a pessoa que é ateu, que não consegue acreditar, não consegue se desligar do corpo físico, também poderão ter essas sensações. E que cada caso é um caso, gente. Né? Cada caso é um caso, não tem uma regra absoluta. Todo mundo que morrer por suicídio vai ser assim, não tem. Toda pessoa que morrer de infarto vai ser por causa disso, não. Porque as pessoas são individuais e os seus problemas, as suas vivências, né, são individuais e diferenciadas. Bom, o próximo caso é o pai e o conscrito. No começo da Guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando de estima geral por parte dos seus vizinhos, tinha um filho que fora sorteado para o serviço militar. Impossibilitado de o eximir de tal serviço, ocorreu-lhe a ideia de suicidar-se a fim de o isentar do mesmo, como filho único de mulher viúva. Então, o que aconteceu? Um pai com muito medo do filho único, né? Então, com muito medo que o filho fosse para a guerra e morresse e sofresse, ele se suicidou pensando em tirar essa dor ou tirar a possível morte, sei lá, do filho, né? Porque como ele era filho único e a mãe estaria viúva, ele seria isento do serviço militar, tá? Um ano mais tarde, foi evocado na Sociedade de Paris a pedido de pessoa que o conhecera, desejosa de certificar-se da sua sorte no mundo espiritual. Vocês viram, né, gente? Ele era uma pessoa boa, uma pessoa que todo mundo gostava, tá bom? Aí o Espírito São Luís fala: podereis dizer-nos se é possível evocar? Eles perguntam a São Luís, desculpa, gente. Podereis dizer-nos se é possível evocar o espírito a que vimos nos referir? Sim, e ele ganhará com isso, porque ficará mais aliviado. Então, quando Kardec pergunta se pode evocar esse espírito para São Luís, além de falar que sim, ele explica que esse espírito ele vai ficar aliviado por este contato, por estar num lugar de oração, tá bom? E vocês vão perceber que todos eles têm um certo alívio ao serem evocados por estarem num lugar de oração, tá? Bem lembrado pela Gabi, que na última aula a mesma coisa citava, né? Os espíritos
precisavam muito da oração e se sentiam extremamente aliviados por receberem ela, né? Então, na evocação, ó, eles evocaram, então ele chegou falando, ó, obrigado, sofro muito, mas é justo, contudo, ele me perdoará, Deus o perdoará, tá? É isso que ele está querendo dizer. Ele conta, o Kardec, nessa comunicação, psicografia, que ele tinha muita dificuldade de escrever, que ele chegou até a, a, a sugerir a palavra Deus em algumas ocasiões, mas ele não conseguia falar, ele não conseguia escrever a palavra Deus, tá bom? Aí, com o tempo, com a conversa, ele acabou conseguindo. Dissestes que sofreis, compreendeis que fizeste muito mal em vos suicidar, mas o motivo que vos acarretou esse ato não provocou qualquer indulgência? A punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixa de ser má. Sofro duplamente, na alma e no corpo, e sofro neste último, conquanto o não possua, como sofre o operado a falta de um membro amputado. Então, ele estava falando que ele ainda tinha uma dor física, que a gente sabe que não seria possível essa dor física, porque ele não tem o corpo físico, mas ele sente, ele até associa que quando uma pessoa é amputada, ela ainda tem aquela síndrome, né? Que continua sentindo o membro, continua sentindo dor no membro. Então, ele continuava sentindo esse reflexo de dor física. Aí as observações, né? À primeira vista, como ato de abnegação, esse suicídio poder-se-ia considerar desculpável. Porque ele fala ali, ó, gente, a punição será menos longa. Então, ele teve um pouco, palavra, indulgência, atenuante. Ele teve um atenuante pelo amor, pelo ato que foi quase, né, um ato de amor ao filho, né? Então, à primeira vista, como ato de abnegação, esse suicídio poder-se-ia considerar desculpável. Efetivamente, assim é, mas não de modo absoluto. A esse homem faltou a confiança em Deus. A sua ação talvez tenha impedido a realização dos destinos do filho. Ademais, ele não tinha certeza de que aquele sucumbiria na guerra e a carreira militar talvez lhe fornecesse ocasião de adiantar-se. A intenção era boa, e isso lhe atenua o mal provocado e merece indulgência. Mas o mal é sempre o mal. E se não o fora, poder-se-ia, escudado no raciocínio, desculpar todos os crimes e até matar a pretexto de prestar serviços. Então, ele faz uma longa observação, viu, gente? E vai comparando. Então, você desculparia uma mãe que mata o filho para entregá-lo a Deus, porque a mãe acha que ele vai ser mais feliz? Você desculparia o assassino que matou aquela pessoa que lhe fez mal? Então, as pessoas, existiriam vários pretextos para serem atenuantes para vários tipos de crime. Então, todo crime é um crime, né? Então, o suicídio é um suicídio, mesmo que tenha uma ação tenuante pelo amor. Mas, como diz aqui a observação, ele pode ter até atrapalhado, porque, de repente, aquele filho ia para a guerra, ou ele precisava desencarnar, isso fazia parte do plano encarnatório dele, ou não. Ou aquilo ia lhe dar um grande ensinamento que ia ajudar muito na evolução dele, né? Então, foi um ato impensado. Na maior parte, né? O suicídio mais severamente punido é o resultante do desespero que visa a redenção das misérias terrenas. Misérias
que são ao mesmo tempo expiações e provações. Então, ele está falando que é aquele que você foge dos problemas para, além do mais, o que a gente passa aqui são expiações, provações para o nosso crescimento. Então, a gente não pode simplesmente fugir delas, né? Furtar-se a elas e recuar ante a tarefa aceita, e às vezes ante a missão que se devera cumprir. Não se pode taxar de suicida aquele que dedicadamente se expõe à morte para salvar o seu semelhante. Primeiro, porque no caso não é intenção de se privar da vida, e segundo, porque não há perigo do qual a providência não nos possa subtrair quando a hora não seja chegada. A morte em tais contingências é sacrifício meritório, como ato de abnegação em proveito de outrem. Ele colocou essa nota, né? Eu também quis colocar, porque tem muita gente que fica em dúvida. Ah, então, estava acontecendo um assalto, a pessoa se jogou na frente do outro e morreu no lugar da outra pessoa, né? O outro se foi salvar e se matou, né? Então, isso é um suicídio? Não, isso não é um suicídio quando você não tem a intenção de se matar. É isso que o Kardec está explicando, tá bom? Isso, exatamente. Até policiais, bombeiros, que acabam se colocando, às vezes, em situações extremamente perigosas para salvar o outro, aquilo não é considerado um suicídio. Próximo caso. O próximo caso é o François, que deve ser François, né, gente? François, do Avery. Esse Avery deve ser Avery, é da França, alguma coisa da França. Só pelo nome dele, né? Não vou nem tentar ler tudo, sabe? A seguinte comunicação foi dada espontaneamente. Como eu disse para vocês, os dois primeiros foram evocados, né? E que teria uma que eu me recordava que foi espontânea, e então foi eles receberam essa comunicação no dia 12 de fevereiro de 1863. Tereis piedade de um pobre miserável que passa de há muito por cruéis torturas? Ó, o vácuo, o espaço, despenham-me, caio, morro, acudam-me. Deus, eu tive uma existência tão miserável, pobre diabo, sofri fome muitas vezes, na velhice, e foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e atirei-me. Ó meu Deus, que momento! E para que tal desejo, quando o termo estava tão próximo, orai, para que eu não veja incessantemente esse vácuo debaixo de mim. Vou despedaçar-me de encontro a essas pedras, pois eu vos peço que oreis por mim. Não posso permanecer por mais tempo nesse estado. Perguntai a qualquer desses felizes que aqui estão e saberão quem fui. Orai por mim. Aí o guia do médium, né, deu a comunicação, deu uma comunicação, mas depois eu não me lembro se eu coloquei. Peraí que eu vou fazer uma parte aqui, gente. Deixa eu ver aqui. Não coloquei. Tá, então eu vou contar para vocês. O guia do médium falou: esse que acaba de se dirigir a vós foi um pobre infeliz que teve na terra a prova da miséria. Vencido pelo desgosto, faltou-lhe a coragem. E, em vez de olhar para o céu como devia, entregou-se à embriaguez. Desceu aos extremos últimos do desespero, pondo termo à sua triste aprovação. Atirou-se da Torre Francisco I, no dia 22 de julho de 1857. Você viu que foram 6 anos, né, gente? 6 anos fazia que esse homem morrera e ele se via ainda cair da torre, despedaçando-se nas pedras. Aterra-o o vácuo, horroriza-o a perspectiva da queda, e isso foi há 6 anos. Tá? Então, essa comunicação espontânea
A partir depois da mensagem do guia do médium, o grupo foi atrás, procurou e achou no jornal toda a história dele, né? Exatamente do jeito que foi falado aí, né? Que ele realmente tinha, ele mendigava e ele acabou se tornando um mendigo e bebia muito e sofria muito com a pobreza, passava fome e acabou se atirando de de uma torre, mas eu acho que era uma ponte, viu, gente? Cair na torre, mas acho que era uma ponte, se não me engano, na reportagem. Acho que não muda muito. Não muda. A próxima. Mãe e filho. Mãe e filho. Em março de 1865, um moço de 21 anos, gravemente enfermo, prevendo o desenlace, chamou sua mãe e teve forças ainda para abraçá-la. Esta, vertendo copiosas lágrimas, disse-lhe: Vai, meu filho, precede-me, que não tardarei a seguir-te. Morto doente, procuraram-na por toda a casa e foram encontrá-la enforcada no celeiro. O enterro do suicida foi juntamente feito com o do filho. Outro caso, né, do suicídio por amor, né? A mãe não aguentou o sofrimento do desencarne do filho e acabou se matando, né? E depois de alguns dias do fato, eles evocaram o filho, tá bom? Evocaram o filho e perguntaram: Sabeis do suicídio de vossa mãe em consequência do desespero que lhe causou a vossa perda? Sim, e sem o pesar causado por essa fatal resolução da parte dela, julgar-me-ia completamente feliz. Assim, retardou indefinidamente uma reunião que tão pronta teria sido. Orai, orai por ela, e, sobretudo, não emiteis. Então, ele fala o seguinte, que quando ele desencarnou, era a hora dele, e ele estaria completamente em paz se não fosse por esse ato da mãe. Então, esse ato de amor acabou até atrapalhando o próprio filho, porque ele ficou em completo sofrimento. E falou assim, a gente poderia, assim que ela desencarnasse, a gente ia se encontrar, a gente ia se abraçar, a gente ia ficar junto. E isso foi impedido pelo suicídio dela. Aí eles evocaram a mãe, tá? E ela chegou, quero meu filho, quero ver meu filho. Tendes o poder de dar-mo? Cruéis tomaram-no para levá-lo à luz e a mim me deixaram em trevas. Quero-o, porque me pertence. Não, Deus não é justo, não é o Deus das mães, não lhes compreende as dores e os desesperos. Então, vocês veem. Ai, ai. É que vocês não escutam os comentários aqui do lado, gente, por isso que eu dou risada, viu? Essa mãe em profundo sofrimento, e uma frase que me chamou muito a atenção foi essa: quero porque me pertence. Então, esse sentimento de posse, né? Somos todos filhos de Deus, né, gente? Ninguém pertence a ninguém, né? Somos todos parte de Deus. Então, ela ficou extremamente revoltada, porque a intenção dela era: eu me mato e já abraço meu filho e fico com ele, porque eu sou mãe, amo ele, Deus vai me perdoar e me manda para o céu, junto com meu filho. E aí não foi isso que aconteceu, né, gente? Aí o evocador fala com ela: Deus é infinitamente bom, mas é também infinitamente justo. Assim, ninguém é punido sem causa. E se sobre a terra ele vos infligiu grandes dores, é porque as merecestes.
A morte de vosso filho era uma prova à vossa resignação. Mas o que fizestes e ainda agora fazeis, coloca entre vós e ele uma barreira. Orai a Deus e dizei comigo, meu Deus, perdoai-me o ter duvidado da vossa justiça e bondade. Se me punistes, reconheço tê-lo merecido. Dignai-vos aceitar meu arrependimento e submissão à vossa santa bondade. Gente, eu coloquei essa parte, nem precisava colocar, né? Mas é assim, foi uma oração tão bonita que vocês podem perceber aqui que, né, eu recortei alguns pedaços dela, mas ele fez uma oração tão envolvente e tão bonita que ele tocou, né, o coração dessa mãe. E aí ela fala assim para eles: que luz de esperança acabeis de fazer despontar em minha alma. É como um relâmpago na noite que me cerca. Obrigada, vou orar a Deus. Então, a oração deles fez, mas vocês veem que nos primeiros momentos ela estava extremamente revoltada, né? E com esse envolvimento espiritual, com toda a oração que eles fizeram junto com ela, ali por ela, eles conseguiram tocar. E é óbvio que ela não vai encontrar o filho, né, tão cedo. Com certeza eles até falam, de repente, que eles vão ficar ela vai procurar ele em várias encarnações ainda, e talvez não o encontre, né? Tudo isso é relato das observações do Kardec, mas pelo menos ela já está com o coração um pouco mais apaziguado. Próximo caso, gente. Ai, cedo. Achei que eu não ia conseguir. Tem alguém no chat aqui, Rafa, você olha para mim, o que é? Duplo suicídio. Eu que coloquei o triângulo amoroso, tá, gente? Para eu contar, porque ele conta a história com tantos detalhes que não ia dar para eu colocar tudo da história. Então, eu que coloquei para eu me lembrar da história, tá? Então, a história é mais ou menos a seguinte, não é essa primeira parte inicial aí. A história é o seguinte, tinha uma mocinha muito bonitona, né, de uma família muito nobre, que chegou a hora dela se casar, né? E ela tinha muitos pretendentes, porque ela é uma menina bonita, ela é uma menina rica, tudo aquelas coisas daquelas épocas, né? E ela tinha já escolhido a pessoa com que ela queria, né, se casar. Mas os pais viraram para ela e falaram assim: olha, em vez de você casar com o senhor D, você casa com o senhor B, porque o senhor B tem mais dinheiro. Ele tem mais dinheiro, ele tem uma posição mais interessante, ele também é apaixonado por você, ele também é um jovem, é bonito, né? Tal. Naquela época, né, não se discutia. Bem, gente, que eu preciso tirar isso daqui que está atrapalhando minha visão. Mas já vai sair. Então, faz uma meia hora que eu achei que fosse para sair. Eu fui ver o chat. Tá, deixa eu contar o caso. Então, gente, aí, óbvio, aquela época, ela era uma boa menina, uma boa filha, né? E ela não resolveu casar com o senhor D e não com aquele que ele queria, né? E que ela realmente queria. E esses dois jovens eram muito amigos. Então, ela se casou, o outro ficou super, super chateado, mas como ele ficou muito chateado, ele falou: não, eu vou me casar também, se casou também. Mas eles eram muito amigos, então esse amigo chamava ele sempre para ele ir na casa dele, e ele queria sempre estar com ele,
porque ele tinha uma grande estima por ele. E os dois se viam e sofriam muito. Eles sofriam muito por se ver. Aí eles decidiram que eles não poderiam ficar juntos, porque isso não seria honroso. Aí eles, vou ler agora, assentaram que se suicidariam juntamente no dia seguinte, em que o senhor D, que é o marido, né, estaria ausente de casa mais prolongadamente. Feitos os últimos aprestos, escreveram longa e tocante missiva, explicando a causa da sua resolução, para não prevaricarem. Essa carta terminava pedindo que lhes perdoassem e mais, para serem enterrados na mesma sepultura. De regresso à casa, o senhor D encontrou-os asfixiados, respeitando-lhes os últimos desejos e assim não consentiu que fossem os corpos separados no cemitério, tá? Então o marido enterrou os dois juntos, que foi como Kardec denominou, que foi um suicídio por honra, tá? Para eles não traírem o marido, ele, o amigo que ele gostava muito, eles preferiram se suicidar ao invés de se tornarem amantes e darem vazão ao amor que eles sentiam um pelo outro. Dessa narrativa, logo se desprende haver nesse suicídio circunstâncias atenuantes, encarado como ato heróico provocado pelo cumprimento do dever, né? Pela honra, né? Para eles não fazerem o mal ao outro, né? Mas reconhece-se também que, contrariamente ao julgado, longa e terrível deve ser a pena dos culpados, por se terem voluntariamente refugiado na morte para evitar a luta. A pena consistirá em se procurarem debalde por muito e muito tempo, quer no mundo espiritual, quer noutras encarnações terrestres. Pena que ora é agravada pela perspectiva da sua eterna duração. Eles podem ser auxiliados pela prece. Tá, então eles evocam, tá, os dois, né? E os dois a mesma coisa, eles estão se procurando, estão arrependidos, mas eles não vão se encontrar, né? Isso vai ser, durante muitos séculos, eles vão ficar separados. Então, o que eles queriam, que era até enterrados juntos, eles queriam ser, achando que assim ficariam juntos, eles não ficarão. Mesmo que foi um suicídio pela honra, né, para não fazer o mal. Suicídio sempre vai levar ao sofrimento, viu, gente? A gente já imaginava isso, mas agora a gente tem certeza, né? Porque a gente está vendo os relatos. Luiz e a pespontadeira de botinas. Ué, não teve Eu falei já. comunicação? Não, teve as evocações. Teve as evocações, eu falei agora um pouquinho, e eles só estavam se procurando, eles estavam arrependidos. Não, é que não era só melodrama de novela mexicana. Luiz se casaria com Victorine. Já ocorridos proclamas. Durante um jantar, na casa da noiva, se desentenderam. No dia seguinte, Luiz foi pedir perdão pelo ocorrido. Victorine não perdoou e não o atendeu mais. Novas súplicas do repelido, novos protestos, não ecoaram no coração da sua pretendida. Luiz cravou uma faca no coração na porta da casa de Victorine. Essa história é bem assim. Vocês vão acompanhar agora. Eu fiquei até meio surpresa, né, com os relatos e com as comunicações, né? Aí vamos lá. Foi evocado Luiz e fala: e o suicídio de Luiz
Tem desculpa pelo desvario que lhe acarretou a obstinação de Victorine? Sim, pois o suicídio oriundo do amor é menos criminoso aos olhos de Deus do que o suicídio de quem procura libertar-se da vida por motivos de covardia. Aí ele fala, fiz mal em abreviar, isso também foi ele que falou, viu, gente? Fiz mal em abreviar a vida. Não deveria fazê-lo. Era preferível tudo suportar a morrer antes do tempo. Sou, portanto, infeliz. Sofro. E é sempre ela que me faz sofrer, a ingrata. Parece-me estar sempre à sua porta. Mas não falemos, nem pensemos mais nisso, que me incomoda muito. Adeus. Por isso se vê ainda uma nova confirmação da justiça que preside a distribuição das penas, conforme o grau de responsabilidade dos culpados. É a moça, neste caso, que cabe a maior responsabilidade. Por haver entretido em Luís, por brincadeira, um amor que não sentia. Quanto ao moço, este já é de sobejo punido pelo sofrimento que lhe perdura. Mas a sua pena é leve, porquanto apenas cedeu a um movimento irrefletido em momento de exaltação, que não a fria premeditação dos suicidas que buscam subtrair-se às provações da vida. Então, o que eles falam, e eles falam muito desse caso, é que a moça é culpada, sim, que ela era culpada porque ela era leviana em relação. Então, ela dava esperanças, ela dava, mas ela, na realidade, nem gostar dele gostava. Ela iludia ele, sabe? Não era um relacionamento. E quando teve essa discussão, ela falou assim: ótimo, tô livre dele, porque ela nem pretendia se casar de verdade com ele, né? Então, ela também é considerada culpada deste suicídio, né? Porque ela agiu, como eles falam aqui, por haver entretido Luís, por brincadeira, um amor que não sentiu, né? Então, ela também era responsável. E ele teve os atenuantes porque foi um ímpeto de momento, um desespero de momento, de amor. Ele, na realidade, não queria mesmo se matar, né? Olha, agora não chegou ainda. Eu pus o fantasminha para ela, porque ela adora os fantasminhas. Porque não tinha figurinha, né, gente? Vamos dizer o que é sério, que figurinha que a gente põe de suicida, né? É bem difícil. Aí eu falei, não, eu vou achar um fantasminha para pôr para Dora. Esqueci que a Dora ainda estava de férias. A próxima comunicação é de um ateu. Era um homem instruído, mas de um extremo saturado de ideias materialistas, não acreditando em Deus nem na existência da alma. A pedido de um parente, foi evocado 2 anos depois do desencarne na Sociedade Espírita de Paris. Tende a bondade de nos descrever do melhor modo possível a vossa situação. Sofro pelo constrangimento em que estou de crer em tudo quanto negável. Meu espírito está como um braseiro, horrivelmente atormentado. O suicídio deixa de ser objetivo, uma nota do Kardec, tá, gente? O suicídio deixa de ser objetivo, uma vez reconhecido que apenas se isenta a gente do mal para arrostar com o mal 100 vezes pior. Grandemente culpados são os que se esforçam por acreditar, com sofismas científicos e a pretexto de uma falsa razão, nessa ideia desesperadora, fonte de tantos crimes e males, de que tudo acaba com a vida. Esses serão responsáveis não só pelos próprios erros, como igualmente
por todos os males a que os mesmos derem causa. Então, gente, o que ele mais estava sentindo era desespero, era um orgulho ferido por perceber que tudo que ele mais acreditava ou não acreditava era uma mentira, né? Aí o Kardec evocou um irmão dele. O irmão dele não se suicidou, tá, gente? Mas ele também era extremamente materialista e Kardec quis se manter nessa linha. Ele estava mais calmo. Não sofreis aí na terra, no vosso orgulho, no vosso amor próprio, quando obrigados a reconhecer os vossos erros? Foi essa a resposta dele, tá bom, gente? Que a gente não sofre quando a gente é ferido no nosso orgulho, no nosso amor próprio. Imagina para eles, que achavam que não ia ter nada e chega lá e tem tudo, né? Tudo continua, né? Eu apostei com meu amigo ateu. Ele falou assim, ó, se você estiver certa, eu deixo você chegar lá e falar que eu te transmitindo a resultante destas duas evocações, a pessoa que Nola havia solicitado, esta responde ter reconhecido a letra e várias passagens eu identificava, eu não, né, gente? Identificava, tá errado aí escrito, identificou os evocados e pediu algumas respostas específicas, pois alguns conhecidos tiveram dúvidas e queriam confirmações. Ó, a carta é super longa, tá, gente? Então, o que aconteceu? Kardec mandou para essa pessoa, né, para familiares desses dois irmãos, as comunicações. Aí a pessoa responde falando assim, meu Deus, eu reconheço ele em várias passagens, até a letra é muito parecida, tal. Mas alguns amigos perguntaram se não dá para você evocar ele no dia tal, na hora tal, e perguntar isso. Aí eu vou dar a resposta do Kardec, que foi gigantesca, né, gente? Mais ou menos, tá? Eu dei uma resumida. Quanto ao objetivo por vós alegado, ficais certo de que tudo seria negativo. As provas de identidade fornecidas são bem mais valiosas, por isso que foram espontâneas, e não de antemão premeditadas. Se estas não puderam contentar os incrédulos, muito menos o fariam interrogativas já pré-estabelecidas, de cuja conivência poderiam suspeitar. Tá? Deu? Tadinha, a pessoa não. tinha nem luva né? para dar o tapa. E ainda ele fala várias outras coisas, fala assim, gente, nós não, né, nossas reuniões não são a evocação, não é assim que se faz, não posso simplesmente chegar lá, evocar e esperar que o Espírito chegue e ele me responda tudo que eu quero, né? Ele falou várias coisas. Próximo é o Felicien. Felicien era um homem rico, instruído, poeta de espírito, possuidor de caráter são, obsequioso e ameno, de perfeita honradez. Falsas especulações comprometeram-lhe a fortuna, e não lhe sendo possível repará-la em razão da idade avançada, cedeu ao desânimo, enforcando-se em dezembro de 1864, no seu quarto de dormir. Não era materialista nem ateu, mas um homem de gênio um tanto superficial, ligando pouca importância ao problema da vida de além-túmulo. Conhecendo-o intimamente, evocamo-lo, 4 meses após o suicídio, inspirados pela simpatia que lhe dedicávamos. Aí ele fala, eles chamaram-me covarde, e com razão, porque covardia renunciar à vida. É a 4ª vez que sucumbo a essa provação. Não obstante, a formal promessa de não falir. Fatalidade. Orai. Aí
a pessoa que estava conversando com ele falou, né? Ouvi e vô-lo peço, ouvi e meditai sobre as minhas palavras. O que denominais fatalidade é apenas a vossa fraqueza, pois se a fatalidade existisse, o homem deixaria de ser responsável pelos seus atos. Ai, desculpa, eu perdi a Essa, quarta vez? quarta. Essa prova, tal como pressentis, com razão, deve renovar-se ainda. Na vossa próxima encarnação, tereis de enfrentar acontecimentos que vos sugerirão a ideia do suicídio, e sempre assim acontecerá, até que todo tenhais triunfado. Bom, gente, então vocês perceberam que ele se matou porque ele perdeu a fortuna, não ia conseguir tal, recuperar, ele não tinha muita preocupação, né, com com a com o mundo espiritual, com a religiosidade, e aí nisso, na comunicação, ele fala que é a quarta vez que ele se suicida, que ele não consegue resistir a essa tentação. E aí o espírito que esclarece ele fala, né? Fala, olha, isso não foi uma fatalidade, isso foi tua fraqueza. E o que mais importante, que essa ideia de suicídio vai estar com você com ele em todas as encarnações, até que ele consiga resistir a ela. Viu, gente? Resistam. Existe a primeira. Antônio Bell. Próximo. Essa é bem interessante. Ele era o caixa de uma casa bancária do Canadá e suicidou-se a 28 de fevereiro de 1865. Um dos nossos correspondentes, médico e farmacêutico, residente na mesma cidade, deu-nos deles as informações que se seguem. Conheci-o, havia perto de 20 anos, como homem pacato e chefe de numerosa família. De tempos a certa parte, imaginou ter comprado um tóxico na minha farmácia, servindo-se dele para envenenar alguém. Habitualmente, dizia sentir dentro de si um ente que o fazia desempenhar com acerto e ordem a sua contabilidade. Não, não, não quereis iludir-me. Lembro-me, é a verdade. Eu realmente, ele dizendo, eu realmente envenenei alguém, comprei esse fármaco para matar alguém. Então, a pedido desse amigo, ele foi evocado, né, em abril de 1865. Durante a evocação, ele conta que em encarnação anterior, ele matou um rival de relacionamento amoroso, envenenado na véspera do seu casamento. Pretendia se matar, mas não o fez. Então, quando ele foi evocado, ele contou o seguinte: eu gostava da fulana, mas a fulana não gostava de mim, gostava do outro fulano. Ela foi casar com fulano, o que eu fiz? Fui lá e matei o fulano, tá? Aí o que ele falou? Eu matei ele e ia me matar. Só que aí eu não tive coragem, porque eu fiquei pensando que se ele morreu, quem sabe ela ia olhar para mim, né? Então foi mais ou menos essa a história. Aí eles perguntam: na vossa última encarnação, tinhais a consciência do mal praticado na penúltima? Nos últimos anos somente. Então ele está perguntando o seguinte: agora, quando você se matou, quando você era Antônio, você tinha consciência do que aconteceu na outra encarnação? Porque essa história que ele contou é de outra encarnação e não dessa que ele estava vivendo no momento, tá, gente? Não sei se ficou confuso. Eu era bom por natureza e depois de submetido, como todos os homicidas, ao tormento da visão perseverante da vítima, que me seguia qual vivo remorso, dela me descartei depois de muitos anos, pelo meu arrependimento e pelas minhas preces. Rafa, esse cheiro tá me fazendo mal. Desculpa, filha. A Rafa tá mexendo com a acetona aqui
E eu sou meio alérgica, e aí começa minha garganta a secar. Desculpa, gente. Na vossa última encarnação, tinhais a consciência do mal praticado, já que eu falei, né, gente, isso. Então, ele fala que ele começou a se lembrar porque ele teve um obsessor que chegou perto dele, que na realidade ele conta lá no caso que era o sogro, né? Na realidade, o pai do moço que ele matou. E aí ele ficou atormentando ele. E ele atormentou ele lá no plano espiritual por muito tempo. Aí ele se arrependeu e reencarnou. Mas um espírito obsessor vingativo, que não era outro, né, senão o pai da vítima, facilmente se apoderou de mim e fez reviver no meu coração, como em mágico espelho, as lembranças do passado. Então, aí, quando ele estava com o Antônio, o sogro veio, né, o pai do outro moço lá, veio e começou a obsidiá-lo e fez com que ele fosse se lembrando. Por isso que ele achava que tinha comprado fármaco que ele não tinha comprado, achava que ele tinha envenenado alguém que ele não tinha. Tudo isso era numa anterior, tá? Fascinado por esse demônio obsessor, deixei-me arrastar para o suicídio. Sou muito culpado realmente, porém menos do que se deliberasse por mim mesmo. Os suicidas da minha categoria, incapazes por sua fraqueza de resistir aos obsessores, são menos culpados e menos punidos do que os que abandonaram a vida por efeito exclusivo da própria vontade. Viu, gente? Então, como ele foi através da obsessão que ele acabou cometendo suicídio, ele também tem um atenuante, embora ele ainda sofra, como nós dissemos o tempo todo suicida sofre. Orai comigo para que o espírito de tão fatalmente me obsidiou renuncie à sua vingança, e orai por mim para que adquira energia e a força necessária para não ceder à prova do suicídio voluntário. Prova a que serei submetido, dizem-me, na próxima encarnação. Então, ele já sabia que ele seria submetido na próxima encarnação dele à tentação de se suicidar voluntariamente, não dessa forma, como foi através da obsessão. O homem dispõe sempre do seu livre-arbítrio e, consequentemente, está em si o ceder ou resistir às sugestões a que o submetem. A Gabi falou disso semana passada, né, gente? Contudo, nem por isso se inocenta de culpa, visto como, afastando-se do caminho reto, mostra que o bem ainda não está vinculado ao seu coração. O espírito só arrosta com a perseguição dos maus, dos obsessores, enquanto estes não encontram assaz forte para resistir-lhes. Encontrando resistência, eles o abandonam, certos da inutilidade de seus esforços. Bom, gente, então eram esses os causos que eu queria apresentar para vocês, tá? Foram casos bem interessantes, eu tentei até falar meio rápido, chegou numa hora, porque eu acho que nós estamos avançadas na hora, mas, assim, era o que eu queria apresentar para vocês, eu queria contar os casos, eu queria expor um pouco, porque o suicídio realmente é um tema muito doloroso, é um tema que afeta muitas pessoas, e então eu queria que ele fosse relatado dessa forma, tá? Desculpa se eu demorei demais hoje, gente, mas eu agradeço a paciência de todos vocês. Não se esqueçam de compartilhar, dá um likezinho no meu vídeo, por favor, porque eu adoro ver meus likezinhos lá, ver quantos likes eu tive, por favor. Compartilhem, tá? E ajudem a todos nós aqui a divulgar o nosso canal, que tenta estudar e entender um pouquinho mais dessa nossa vida, que é maravilhosa, tá?
Um beijo para vocês, boa noite. Até a próxima, viu?